3, 2, 1, vamos lá, gente, estamos aqui gravando um novo vídeo sobre prótese de mamas e hoje eu tenho uma coisa muito interessante para vocês entenderem sobre o formato. Eu quero conversar com vocês uma vírgula especial da cirurgia. Bom, mas antes da gente começar, você já sabe, né? Ativa as notificações, segue o nosso canal, que eu quero que vocês recebam todos os nossos vídeos, beleza? Produção, roda a vinheta. Oi galerinha, tudo bem? Dr. Carlos Tager aqui, cirurgião plástico, e hoje nós fizemos uma cirurgia linda, prótese de mamas. Nossa paciente, 19 anos, nunca teve filhos, tá? 1,56 m de altura, 51 kg. Então a menina que ela disse assim: Dr. Carlos, eu acho meu corpo muito bonito, ela é magrinha, ela se cuida, mas sempre ficava faltando alguma coisa aqui assim, sabe? Quando vai pra praia, que bota o biquíni, ela disse: Dr. Carlos, está faltando alguma coisa. E ela não tinha flacidez, não tinha caimento, nada. Então era só aumento, só colocação de prótese de mamas. Tá se identificando com isso? Tu mesmo, você já se imaginou aí com silicone, aquele decote, aquela coisa que só o silicone traz pra gente? Então, faz o seguinte, não esquece, dá um like no nosso vídeo, dá aí para poder ajudar o nosso vídeo a ter mais engajamento, e outra, compartilha. Sabe aquela tua amiga que também tem curiosidade sobre entender um pouco mais da cirurgia de prótese de mamas? Eu vou contar tudo. Então vamos combinar assim, 3 amigas, manda esse vídeo para 3 amigas, compartilha com a gente esse vídeo, tá? Então, como eu falei para vocês, nossa paciente nunca teve filhos, tá? Ela tinha, né? Quer dizer, já tá linda agora, a cirurgia já foi feita. Ela tinha as mamas pequenininhas, pouco tecido mamário, tá? Tinha as mamas afastadas, essa distância mais afastada, tá? E ela queria um colo, ela queria um silicone, mas ela não queria prótese que ficasse chamando a atenção demais, não queria tamanho grande demais. Ela é pequena, 1,56 m, tá? Ela é mais tímida, ela não tem aquele perfil tão de chamar a atenção. Então a gente tem que adaptar para cada caso de nossos pacientes, saber adaptar cada situação. Bom, fizemos a consulta, ouvi a queixa dela, ouvimos o caso dela. Primeira etapa da cirurgia para vocês entenderem, a cicatriz. Conversei com ela para a gente posicionar bem na curva, no sulco mamário. É a cirurgia que a gente tem preferência. Por quê? Existem outras opções, existe a cirurgia pela axila, existe a cirurgia pela areola, mas tem algumas indicações específicas. A do sulco, entende, pessoal, que quando você está sentada, quando você está de biquíni, quando você está aqui, a prótese, o próprio formato da mama, ele cobre essa cicatriz. Meio que você vai ter que mostrar aqui assim, mostrar para poder te levantar. Então, tu tá de biquíni, é um local que vai ser bem mais escondido. Eu, particularmente, né, comparo muito assim. Imagina você de camiseta, imagina você de biquíni na praia. E a cirurgia, por exemplo, pela axila, e tu levantou o braço e tu deu um tchauzinho, é um local que, quer queira, quer não, fica mais exposto, se torna um pouco mais visível. Então, é só uma questão de posição da cicatriz, porque a cicatriz vai ter aqui ou vai ter aqui, é uma questão de posição da cicatriz. Então, aqui ela está mais escondida. Sem contar que pelo sulco, nós temos toda essa questão da cirurgia de 24 horas hoje, que dá toda a liberdade de mexer o braço, de você ficar bem mais tranquilo para poder tu voltar à tua rotina. E a outra questão que a gente gosta muito de focar é na segurança. Eu sou um pouco receoso, por exemplo, comparando, que quando você faz pela axila, é uma área, quer queira, quer não, um pouquinho mais contaminada, a gente soa. Aqui não, é uma área mais limpa, tá? Mas, óbvio, existem indicações de cada caso, de cada paciente.
tamanho e formato. E aí é onde a gente estava querendo chegar para a cirurgia de hoje, para vocês entenderem. Então, paciente sem mama, pouquinho tecido mamário, mamas afastadas, tá? A gente faz medidas da largura do peito, da medida do tórax e da distância entre as mamas, para a gente calcular exatamente esse preenchimento. A gente não quer que a mama fique lateral, fique larga e ela passe a sensação até que a pessoa ganhou comprimento aqui, ó. Que aí às vezes quando ela cresce assim, parece que a pessoa achatou. Então parece que a pessoa ficou menor, certo? Então sem dar lateralidade, sem engordar aqui. Preencher o meio para a mama ficar mais juntinha, ficar aquele desenho mais bonito. Não ficar aquela mama afastada, separada. Bacana? Isso aí de acordo com as medidas. Então, com isso, gente, a gente na consulta consegue fazer avaliação, consegue fazer testes com silicone e consegue fazer a simulação. Porque aí você vai ter mais consciência, você vai ver melhor o resultado que você vai ter. E o que é o ponto principal da nossa conversa de hoje? Então já seria a questão do formato do decote. Gente, entendam, tá? Que quando eu estou falando nesse sentido de largura, nós estamos falando de circunferência. Então imagina um círculo, que esse círculo ele vai preencher aqui, vai preencher aqui. Isso é a circunferência. Já a prótese ser perfil médio, perfil alto ou super alto é a projeção. Então é o quanto o silicone vai ficar turbinado, vai ficar para frente. Aquela mama que fica mais para frente, certo? Por que eu quero chamar a atenção para vocês? Uma coisa é a medida da largura do silicone, outra coisa é a projeção. Uma coisa é deixar a mama mais juntinha, outra coisa é deixar mais marcada. Aí nós vamos ver, por exemplo, eu quero um decote bem mais chamativo, mais marcado. Eu quero um decote mais natural. Então entende o silicone como sendo uma bolinha, certo? Que isso é a altura. Assim, ó. Tá? Quando você bota o silicone, ele vai projetar e ele vai preencher. Então nós temos a prótese média, ela é mais achatadinha, a alta e a super alta. Aí ela puxa os tecidos aqui para frente. Então por isso que ela fica mais projetada. Aí você vê aquela mama mais assim, ó. E olha outra coisa interessante. Aí tu tem isso mais comprido. Por quê? Porque ela puxou a mama mais para frente, ela projetou mais. Nossa paciente, como eu falei para vocês, é uma paciente jovem, paciente magrinha, uma paciente discreta, não queria muito decote, então ela disse: doutor Carlos, eu prefiro uma prótese média. E uma vírgula disso. Tá curioso demais dessa nossa conversa, né? Mas eu quero saber o seguinte: tu já compartilhou esse vídeo com alguém? Olha nossos 3 pedidos, né? Se tu não compartilhou, agora eu vou pedir para 5 pessoas. Olha que eu vou aumentar o desafio. Mandar para 5 pessoas para poder as pessoas assistirem esse vídeo com a gente. Tá, então, o que é a outra questão que vocês têm que entender? Então, a largura, certo? É quem vai fazer a mama ficar mais juntinho, mais separada. Aquele meio mais bonitinho, aquele meio mais juntinho. Nossa paciente tinha tórax mais separadinho, então ficar mais juntinho é uma coisa. E ela queria a mama mais juntinha, mas ela não queria aquela mama turbinada, projetada, muito chamativa. Ela queria uma coisa mais discreta. Por isso a média. Beleza? Mas, aí no segundo ponto, a outra vírgulazinha que eu ia falar. Ainda temos a opção, por exemplo, de usar a opção submuscular. Isso aí vai depender de cada caso, de cada consulta de cada paciente. Bom, o que é que o músculo vai fazer? Então você já imagina que você tem uma massa de tecido, uma massa de músculo aqui, e você botou a bolinha.
e o corpo, aí vem a prótese e marca e faz o formato. Então, a partir do momento que você usa o músculo, que você levanta, isso aqui, ele vai servir como se fosse uma rampinha para essa subida do silicone. Então, em vez do corpo vir e quebrar e ficar mais marcado, o músculo vai ser uma rampinha para cobrir essa subida. Então, quando a gente coloca embaixo do músculo, sempre fica mais natural ainda. Bom, organiza o seguinte, a maioria das pacientes a gente bota alto. Alguns casos na paciente quer o super alto, tá? A média são pacientes mais naturais. O músculo fica um pouco mais natural. Só que aí se tu usar a média atrás do músculo, aí já fica muito natural, porque apaga muito mais ainda. Então atrás do músculo o ideal é usar a alta, ou dependendo do estilo da paciente, a super alta, porque ela já diminui um pouquinho, tá? Então tu tem essa rampa que vai fazer essa subida e vai meio que apagar um pouco aqui essa marca, essa definição, certo? Para vocês entenderem uma coisa mais fácil, mais simples de vocês entenderem, né? Não sei se está sendo fácil assim. Então imagina que o silicone é uma bolinha e ele é duro. Aí pega o lençol da cama e tu botou ele para cobrir o silicone. O lençol é mais fininho, então o lençol consegue se moldar melhor e definir o formato do silicone. Agora o músculo, ele já seria igual um edredom. Então o edredom, como ele é mais grosso, você vê que tem um negócio ali, mas ele não fica tão definido igual como é acima do músculo. Entenderam? Certo? Mas esses foram ajustes. Nossa paciente, cortezinho embaixo, 280 perfil médio e em cima do músculo. Gente, ficou muito lindo, fica muito lindo. Você analisando todos esses pontos, sabendo individualizar e ouvir cada desejo da paciente, nossa, espetacular. Bom, tá gostando do conteúdo? Já sabe, né? Manda mensagem pra gente, manda algum comentário, manda alguma dúvida para poder a gente ir conversando, até para poder, tipo, uma sugestão de tema para poder a gente gravar para vocês. A cirurgia de 24 horas. Bom, paciente tomou ali a anestesia, acaba 1 hora e na mesma hora a paciente já acordou, na mesma hora. Aí a paciente vai estar deitadinha aqui na cama, aí ela pode mexer o braço, ela pode conversar aqui, aí a gente vai começar a ir sentando ela para ela ficar numa posição mais sentada, com a cabeceira mais sentada. Aí a gente vai ver, tá tendo tontura, tá tendo enjoo, isso ela pode estar ali mexendo os braços, conversando de boa. Passou um tempinho, não teve enjoo, não teve nada, ela vai poder beber água. Aí depois ela caminha um pouquinho, ela já sai da cama do hospital, depois ela vai fazer xixi. Então a gente vai vendo a evolução. Aí ela comeu, ela caminhou, tá tudo bem, não sentiu tontura, não tá sentindo nada. 4 horas depois ela vai para casa sem ressaca, sem aquela sensação de estar, né, que tomou anestesia, vai para casa super tranquila e pode quase tudo, tá, gente? Porque eu sempre tenho muito receio com essa história assim, que 24 horas, mas gente, não é que o corpo cicatrizou, é que você tem uma recuperação mais tranquila, mas teu corpo ainda está cicatrizando. A gente acabou de colocar o silicone, teu corpo ainda está se acostumando com aquela coisa. Então não pode exagero, não pode estar pulando, não pode estar pegando peso, nada de exagero. Uma coisa, por exemplo, que eu sempre comento, imagina quando tu está no período menstrual e a mama fica mais sensível. E é isso que vai estar. Então imagina, por exemplo, uns 45 dias. Tu não vai conseguir dormir de bruços em cima do peito, é dolorido. Então, tu vai estar dormindo de barriga aqui para cima. Então, são alguns ajustes que a gente faz para poder ter uma recuperação mais tranquila, uma experiência melhor. Mas nada de demais, uma cirurgia muito tranquila de dor, uma cirurgia que é muito tranquila para o paciente voltar ao seu dia a dia. Pra vocês terem ideia, alguns pacientes com 21 dias,
no máximo 30 dias, eles já voltam até fazer atividade física. É muito show, né? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Dúvidas, sugestões, mandem aqui pra gente. Não esqueçam, vou lá, vou lembrar de novo. Ative as notificações, segue o nosso canal e compartilhe esse vídeo com todo mundo. Beijo!